Olá, meu nome é Jodir, sou professor de Biologia do Colégio Progresso de Campinas. Eu preparei hoje as dicas para a revisão de conhecimentos de Biologia para a primeira fase da FUVEST. Então, aqui a gente vê um estudo dos últimos 10 anos da prova de primeira fase da FUVEST, iniciando-se em 2003 e finalizando em 2012. Nós vamos notar que alguns assuntos específicos de Biologia, algumas áreas da Biologia, continuam se repetindo ao longo das provas de vestibular de primeira fase da FUVEST. Um bom exemplo é o que a gente consegue notar aqui na cor verde, que eu destaquei para vocês, que é o assunto botânica. Nessa tabela aqui nós temos exatamente a mesma informação que a gente tinha no gráfico, só que em vez de ser visual é numérico. Então, em cada ano aqui de prova da FUVEST primeira fase, existe uma frequência relativa de ocorrência. O que é essa frequência relativa de ocorrência? É o número de questões que abordou aquele assunto no total de questões da área de Biologia. Então nós notamos aqui, eu destaquei em amarelo a ocorrência, alguma ocorrência de frequência para essas áreas da Biologia, e o que está em branco é questão que não caiu, assunto que não caiu nesses anos de prova da primeira fase FUVEST. Como vocês podem notar, 3 assuntos caem com muita frequência na FUVEST, que são assuntos relacionados à botânica, fisiologia animal e humana e ecologia. Se a gente considerar a citologia, que teve esse ato de ocorrência aqui no ano de 2009, nós veremos que a citologia estava representada em questões que integravam diferentes assuntos da biologia, ou então que eram assuntos relacionados a outras áreas, inclusive que não a biologia, que eram questões interdisciplinares. De qualquer maneira, a citologia e particularmente a citogenética vem se consolidando como uma área específica de bastante frequência de ocorrência de questões na FUVEST. Então, essas áreas que têm maior frequência de ocorrência, botânica, fisiologia animal humana, isologia e ecologia, juntamente com a citologia, nós vamos concentrar agora dentro dessas áreas quais são os tópicos mais perguntados para vocês. Bom, dentro desses tópicos então que nós estamos considerando, a citologia e citogenética concentra alguns assuntos mais cobrados na primeira fase da FUVEST. São eles: divisões celulares, aqui concentram-se mitose, meiose e os assuntos de gametogênese que relacionam tanto mitose quanto meiose, as organelas celulares e como elas funcionam, a fisiologia celular, os ácidos nucleicos, particularmente os assuntos específicos que referem transcrição e tradução, bioenergética, concentrando-se mais em respiração e fotossíntese, nesse caso aqui é funcionamento, estrutura, bioquímica relacionada tanto à mitocôndria quanto ao cloroplasto. No segundo assunto mais cobrado, que seria botânica, nós temos lá especificamente grupos vegetais, ciclos de vida de vegetais e os fatores limitantes da fotossíntese como os assuntos que concentram o maior número de questões. Outros 2 tópicos também bastante cobrados são fisiologia animal. Nesse caso, estão cada vez mais frequentes as perguntas comparando fisiologia animal entre diferentes grupos e também a fisiologia animal relacionando-se à evolução dos diferentes grupos ao longo do tempo. O último tópico que eu destaquei para vocês é a ecologia. Nele, quais são os assuntos mais cobrados? Terminologia, aqueles termos específicos que a gente já conhece, de hábitat, de população, de comunidade, esse tipo de terminologia ainda é bastante cobrado na prova primeira fase da FUVEST. Cadeias alimentares, fluxo de energia e ciclo de matéria, sobretudo nos ciclos de matéria, os assuntos que podem fazer algum gancho com alterações climáticas globais, com poluição, que é um assunto ambiental também bastante preocupante hoje em dia.